Glória a Deus. Mateus 21, a partir do verso 28, nós vamos ler a parábola dos dois filhos. Diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se a outro, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam, eles os discípulos, o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Aleluia. Aqui, na realidade, Jesus tinha entrado no templo e estava ensinando aos sacerdotes, falando com os anciãos, né? E eles indagam Jesus, e Jesus aqui então está falando a esses homens e não aos discípulos, como eu tinha falado. Jesus então conta essa parábola. E uma realidade, queridos, de Deus para a nossa vida, né, uma realidade que Jesus veio estabelecer na nossa vida, é a de que somos hoje filhos e filhas de Deus, quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Quando nós, agora cremos em Jesus, nós somos chamados de filhos de Deus. A própria palavra de Deus fala, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Por isso hoje você é filho de Deus, quando você recebeu Jesus na sua vida, quando você se aliançou com Deus, automaticamente Ele te colocou, te adotou como filho, te colocou agora lá na descendência de Abraão, e agora você faz parte da família de Deus, você faz parte do serviço da casa de Deus, porque você agora é filho e filha do Senhor. Quando nós o recebemos, agora passamos a ser filhos. E a palavra de Deus é muito clara, que havia uma contradição entre a mensagem que Jesus pregava e a mensagem que os fariseus pregavam. A mensagem que Jesus pregava era a mensagem de liberdade, era a mensagem de vida, era a mensagem de salvação, era a mensagem de reconciliação, era a mensagem que curava, que transformava, que tirava e trazia vida àquele que estava morto. Mas a mensagem que era pregada pelos fariseus era a mensagem que remetia ao passado, era a mensagem que falava de uma lei que poderia ser cumprida, mas que para ser cumprida era necessário cumprir também a tradição. E servir a tradição para Jesus é a mesma coisa que ser escravo. E servir a tradição, ou servir a tradição dos homens, é a mesma coisa que se colocar debaixo de um jugo de escravidão. E o relacionamento, portanto, dos fariseus, o relacionamento com Deus era diferente do relacionamento e da oração que Jesus fazia. Um fariseu, ou para um religioso daquela época, era muito difícil ouvir, por exemplo, Jesus se referir ao Pai ou chamar Deus de Pai. E o Senhor muitas vezes vai falar: Abba, Pai, Paizinho. Ô Senhor. E às vezes, queridos, nós temos relacionamentos com Deus, e cada um de nós tem um relacionamento individual com Deus. O Evangelho fala desse relacionamento. Servir ao Evangelho é viver um relacionamento com Deus. É viver um relacionamento com Cristo. Não é fazer parte de uma igreja, não é ter uma denominação.
Não é ter o seu nome, né, numa carteirinha, como membro da igreja para você apresentar. Você agora é cidadão dos céus. Tem o teu nome escrito no livro da vida. O Senhor escreveu o teu nome na palma das mãos. De modo que o próprio apóstolo Paulo, né, vai falar conosco em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 14, Paulo vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e como se sofremos para que também com Ele sejamos glorificados. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, deixa eu segurar aqui para não me perder, irmãos. Gálatas 4, verso 6, diz: e porque vocês são filhos de Deus, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Ou seja, o Espírito de Deus que foi enviado para você, que te adotou como filho, esse Espírito clama: Abba, Pai. Pai, um relacionamento. Clama para que tenhamos um relacionamento com Deus de pai e filho. Mas nós constantemente queremos ter um outro tipo de relacionamento com Deus. O relacionamento que Deus quer ter conosco não é um relacionamento de patrão e empregado, de senhor e escravo, ainda que sejamos servos. Ser filho faz parte de servirmos a Deus, ou servimos a Deus porque somos filhos. Somos servos de Deus porque também fazemos parte de um mesmo negócio. O negócio do meu pai é o meu negócio. Aquilo que é interesse do pai também é meu interesse. E aqui, o interesse do pai é claro, ele tem uma vinha. E o objetivo da vinha é produzir vinho. Vinho na Bíblia fala de alegria, fala do derramar do Espírito. Vinho na palavra de Deus fala de mudarmos a nossa vida para uma nova perspectiva, segundo a perspectiva de Deus. Vinho fala e me lembra Atos de número 2, quando os apóstolos saíram cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, as pessoas pensaram: estão embriagados, estão cheios de vinho a essa hora da manhã. Vinho me lembra isso. Porque esse é o negócio do Pai. É tirar você dessa realidade. Porque a tua realidade diz: olha, amanhã tem conta para pagar, rapaz. A tua realidade está dizendo para você: olha, teu filho já não quer mais saber da igreja. A nossa realidade diz para a gente: olha, está ficando velho. Está cheio de doença já, né? A nossa realidade está batendo na nossa porta o tempo todo para nos lembrar que nós somos pequenos, falhos, humanos, que erramos, que pecamos, que falhamos. Satanás todo dia está apontando o dedo para a nossa cara para lembrar dos nossos erros e os nossos pecados. A Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, acusando os filhos de Deus, tentando nos condenar. Fora isso, ainda tem as nossas frustrações, tem os nossos problemas. E fora os nossos problemas naturais, os problemas que temos lá fora, que temos que resolver todo dia. Todo dia a gente acorda, tem casa para arrumar, dona de casa, tem responsabilidades para fazer, mas fora isso, nós ainda temos a responsabilidade de ser luz no mundo mau.
Ou seja, o servo de Deus, ele tem, o filho de Deus, ele tem uma carga maior sobre ele. Mas Paulo aqui diz para a gente, olha, vocês não têm que andar atemorizados, porque agora vocês não são mais escravos. Porque quem anda com medo é o escravo. O escravo é que tem medo de ser repreendido toda hora. O escravo é que tem medo de cortarem, né? O servo corta o ponto dele, pode mandar embora. Aquela impaciência, aquele temor no coração, de repente, será que eu fiz certo? Será que amanhã não pode a demissão bater na minha porta? Será que as pessoas vão me rejeitar? Será que vão olhar para mim, né, de forma diferente? O Senhor está dizendo, você é filho. Há uma autoridade sobre a sua vida. E essa autoridade não vem de você. Vem da família que você pertence. Você agora faz parte da família de Deus. Você agora é filho de Deus. E filho, querido, pode valorizar, fazer parte dessa família ou não. Tem filho que valoriza as coisas do pai, os presentes do pai, a casa do pai. Mas tem filho que não está nem aí. Tem filho que está preocupado com a herança. Tem filho que está de olho nas bênçãos. Está de olho naquilo que o pai pode dar. Está de olho na alegria momentânea que talvez a herança de Deus pode trazer para ele. E às vezes nós podemos estar assim, queridos, na casa de Deus, sendo filhos de Deus, mas tentando esconder quem somos para Deus. Tentando esconder o nosso coração de Deus, coisa que é impossível de fazermos. E esse texto fala exatamente disso, de dois filhos. Um que chegou para o pai e disse, eu não estou a fim de ir, pai. Filho, vai trabalhar, filho, hoje. Ele disse, pai, vamos falar a verdade? Hoje eu não quero nem sair da cama. Vamos ser sinceros, Deus. Hoje eu não quero trabalhar. Hoje eu não quero ir para a tua obra. Hoje eu não quero pregar. Hoje eu não quero orar. Hoje eu não quero cuidar de outras vidas. Hoje eu estou precisando ser cuidado, Deus. E às vezes a gente está trabalhando na obra, irmãos, e a gente não tem condições de cuidar de outros. Às vezes a gente está trabalhando, fazendo a obra de Deus, trabalhando na vinha do Senhor, mas a gente não tem condições de trabalhar, porque a gente está precisando do cuidado do Pai. Porque a gente está precisando, em primeiro lugar, reconhecer quem somos diante de Deus. E às vezes, né, precisamos ter um momento a sós para refletirmos e falarmos, eu preciso mudar. Porque se arrepender aqui é mudarmos. O pastor Roberto falava de fé hoje. E às vezes nós falamos muito de fé, mas agimos pouco em fé. Às vezes nós temos boas mensagens, irmãos. Boas palavras que o Senhor nos dá, mas que são boas para a vida dos outros, e não são boas porque não podem ser aplicadas na nossa vida. E quando somos filhos, é muito mais do que pegar uma mensagem, né, e compartilhar uma mensagem para a igreja. Quando reconhecemos que somos filhos, nós precisamos viver como filhos. E a primeira coisa que precisamos entender quando somos filhos é que, independentemente do que falarmos para o Pai, nada vai mudar a nossa filiação. Deus não vai te rejeitar por você ser sincero diante dEle. Deus não vai te jogar fora por você falar a verdade para Ele. Deus não vai te expulsar da igreja porque Ele já sabe o que você fez, Ele já sabe o que você pensa, Ele já sabe os caminhos que você percorreu, Ele já sabe o que passou na cabeça, sabe? Dá vontade de matar. Deus já sabe, irmão. Se Deus sabe o nosso pensamento, quanto mais aquilo que a gente fez. Quanto mais as coisas erradas que fazemos, escondido. Deus sabe.
Mas ele pergunta para nós, e aí, vamos trabalhar? Vamos trabalhar, porque os teus problemas são pequenos diante da grande obra que está por vir. Quando o Senhor Jesus diz, olha, peçam ao Pai que mande trabalhadores para a seara, na realidade o Senhor está falando, peçam ao Pai que nos mande filhos. Porque essa empresa, ela é uma empresa familiar. Para trabalhar tem que ser filho, para trabalhar tem que fazer parte da família. Só trabalha quem é da família, quem não é da família, quem não faz parte, é mercenário. Trabalha com outro interesse. Trabalha buscando alguma coisa. Trabalha querendo adquirir algo. E é por isso que o Senhor Jesus vem trazer essa comparação, porque aqui, é claro, Jesus está falando da antiga aliança e da nova aliança. O Senhor está falando dos judeus, ao qual Ele trouxe a mensagem e eles rejeitaram a palavra. O Senhor está falando para aqueles sacerdotes, homens da lei, que eram filhos de Deus, que se consideravam guia dos cegos, mas rejeitaram a mensagem do Cristo. Rejeitaram a mensagem de Jesus. E ele, então, continua, ele fala para esses homens, olha, vocês vão ser deixados para trás. Porque estão surgindo, ou estão vindo pessoas que, apesar de não terem uma vida santa, apesar de não seguirem a lei como vocês seguem, elas estão entrando na frente de vocês. Porque, a princípio, elas rejeitaram a palavra. A princípio, elas rejeitaram a mensagem. Mas depois elas se arrependeram. Ou seja, irmãos, o critério de Deus para sermos obedientes a Ele é nos arrependermos. É voltarmos atrás e mudarmos a nossa vida. Mudarmos o nosso relacionamento. Porque senão, irmãos, poderemos ter um relacionamento diante de Deus que não é sincero. Ou podemos estar como ser filhos e nos relacionar com Deus como se fôssemos escravos. Ser filho, mas a mentalidade é de escravo. Ser filho, mas a mentalidade é de quem simplesmente serve com algum interesse ou querendo alguma coisa em troca. E o Senhor aqui está falando, olha, vocês não se guiem por esses valores, porque ao contrastar a lei e a graça de Deus, nós precisamos colocar de lado a religiosidade, precisamos colocar de lado aquilo que nos atrapalha de termos um relacionamento de filho diante de Deus. Um relacionamento de intimidade. Porque o filho, por pior que ele seja, ele tem contato com o pai. Ele está na casa do pai. Ele está ouvindo a voz do pai. O filho, como nós lemos, ele é herdeiro. O escravo, por mais que ele trabalhe, no final as coisas não são dele. Mas o filho recebe herança. O filho, o nome dele consta no espólio de Deus, naquilo que vai ser deixado por Deus. O teu nome consta lá. Deus tem uma herança para você. Você é valorizado. O filho não tem relação de subordinação, onde o pai manda e o filho simplesmente obedece. Se não obedecer, vai perder dinheiro, vai tomar tapa. Porque o relacionamento do pai com o filho é um relacionamento de afeto. É um relacionamento de amor. Ele não vai te mandar embora. Ele não vai te despedir. Porque Ele te ama.
porque Ele tem carinho por você. Mas às vezes nós queremos enganar tanto a Deus, irmãos, que Deus fala, vai trabalhar, meu irmão. E a gente prontamente diz, Senhor, eis-me aqui. A gente lembra na hora do profeta, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, Deus. Pode me mandar a hora que for. Pode me acordar de madrugada, Senhor. Me acorda na noite fria. Porque eu quero ir, Senhor, para a Tua obra. Eu tenho um chamado na minha vida. Mas esse chamado nunca se concretiza. Porque a gente simplesmente fala e não age. Nunca se concretiza porque a gente é muito bom de lábia diante de Deus. A gente é muito bom em oração. A gente é muito bom, às vezes, até de dar uma boa mensagem para alguém. Mas a gente é péssimo em fazer a vontade de Deus. E às vezes estamos assim, irmãos, como esses filhos. Que estão na casa de Deus, eles ouvem a palavra de Deus, eles até falam coisas de Deus, mas eles não cumprem a vontade de Deus. E a esses o Senhor Jesus diz que são semelhantes àqueles que constroem a sua casa sobre areia, porque eles ouvem a palavra e não cumprem. E depois vem o vento, vem a tempestade, vem a dificuldade, e daí o temor bate no coração. Podemos viver uma vida cristã atemorizado, em que para a gente tudo é um peso, tudo é difícil, tudo é uma dificuldade, porque estamos nos relacionando com Deus, não como filhos. Estamos nos relacionando como um filho que não tem sinceridade diante de Deus. E o que Deus procura é a sinceridade também do seu coração. É se relacionar com filhos que falem a verdade. Irmãos, quantas vezes eu me envergonho, irmãos, das minhas orações. Porque o lugar para a gente tentar enganar Deus é nas nossas orações. Eu lembrava aqui na consagração, quando eu fui participar das primeiras consagrações da minha vida. Eu fui uma vez, fui na segunda vez, e na segunda vez a irmã falou para mim, irmão, ora, faz uma oração. Eu falei, irmã, mas eu não sei orar, irmão, eu sou novo convertido. E a irmã olhou para mim e falou, não, mas oração de novo convertido é que é bom. Faz essa oração. Eu falei com os irmãos, eu orei, e eu não ouvi a minha oração, porque os irmãos oravam tão mais alto do que eu, que ninguém escutou o meu amém. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas que começam na fé e elas são tão abençoadas. Elas são abençoadas porque elas são sinceras diante de Deus. Elas são abençoadas porque elas não tentam esconder quem elas são diante de Deus. O problema é que a gente se torna maduro na fé. E a gente já viveu tanta coisa que a gente diz, isso aí eu já vivi no passado. Isso aí eu já fiz no passado. Isso aí estou cansado de ver. Já vi Deus fazer coisa muito maior do que isso. E daí a gente começa a deixar de ser sincero para Deus. A gente começa a tentar enganar Deus. Porque a gente sabe fazer o culto. A gente sabe orar bonito. A gente já tem versículo bíblico decorado na cabeça. A gente já sabe, como talvez até manipular a emoção das pessoas. Mas o Senhor está falando para nós. Eu conheço o coração. Porque por mais que a gente tente enganar o homem, Deus nós não conseguimos enganar. Dele nós não conseguimos fugir, irmãos. Ele nos sonda e nos conhece, aleluia. Ele sabe o que se passa no nosso coração, nos nossos pensamentos. A Bíblia diz que a palavra ainda não chegou à boca e Ele já sabe aquilo que vamos dizer. Ele conhece todos os teus caminhos. Ele te sonda por trás e por diante. Ele é o Deus que te conhece, que te formou no ventre da tua mãe. Quando você ainda não era nada, Ele já sabia o teu nome.
Ele é o Deus que te conhece antes que você fosse qualquer coisa, fosse chamado por alguém, ou pelo nome, ou que a sua mãe te escolhesse. Ele já te conhecia e já te sondava. Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe de todas as coisas. E às vezes nós chegamos na presença de Deus com um linguajar tão bonito, né? Amantíssimo Deus, maravilhoso Deus, mas o coração está tão longe dele, mas o coração está tão obscurecido por uma lei, por orações engessadas, por palavras repetidas. Quantas vezes nós deixamos para orar na última hora do dia, em que a gente já está cansado? Esses dias eu fui orar, irmãos, ajoelhei. E quando eu acordei da oração, parecia que eu tinha parado naquele ponto e continuei a oração no ponto que eu tinha travado anteriormente. Eu fico olhando assim, Deus deve ficar rindo da nossa cara. É certo, somos humanos, somos falhos. É igual meu filho quando ele tenta me enganar. Não, né? Hoje derramou um negócio lá, falei, fica correndo. Não, não corri não. Ah, pulou, não correu. Tá certo. Tá certo, tem que usar. Irmãos, não temos como enganar a Deus. Não temos como fugir dos seus olhos. Ele sabe. E Ele chama. Ele quer te chamar para ser aqueles que vão produzir vinho. Aqueles que vão trazer alegria, aqueles que vão trazer festa. Aqueles que vão trazer, né, transformação de vidas. Não sei se você já teve a experiência de trabalhar com uma coisa e não consumir aquela coisa. Como o irmão, ele é crente, ele se converte, mas ele tem um bar. Ele não bebe, mas ele vende bebida para todo mundo. Falando coisa ruim, mas pode ser coisa boa. Você pode vender um produto mais maravilhoso do mundo, mas se aquele produto não faz bem para você, como é que você quer que aquilo faça bem para os outros? Se essa palavra não tem transformação para mim, se essa palavra não está fazendo sentido para mim, por que eu tenho que pregar essa palavra para você? Por que nós queremos enfiar Jesus na goela dos outros enquanto nós não temos Jesus na nossa vida? Jesus tem que fazer parte de tudo na nossa vida, irmãos. Jesus tem que fazer parte de todas as nossas ações e palavras, de tudo aquilo que fizermos. Quando eu era pequeno, né, minha mãe, na realidade, já era pré-adolescente, uma das tentativas da minha mãe, depois que meu pai faleceu, de se reerguer financeiramente, ela montou uma barraquinha de cachorro-quente. E a alegria lá de casa, irmãos, era a hora que a minha mãe ia orar. Minha mãe passava um longo período em oração. E no período de oração, eu e minha irmã, a gente ia lá devagarzinho pegar batata palha do cachorro-quente que a minha mãe vendia. Porque a gente gostava muito de cachorro-quente. A gente comia cachorro-quente. O teu pai, ele quer produzir vinho para mudar a vida de outras pessoas. Mas se a tua vida não tem vinho, se você não gosta do vinho de Deus, se você não gosta daquilo que o Senhor tem para você, como é que você quer vender para a vida dos outros? Como é que você quer, né, que os outros sejam transformados, sejam cheios do Espírito? Se você diz, o Espírito não é para mim, essa presença não é para mim,
Ou você diz, Senhor, eu vou cumprir o teu chamado na minha vida, mas em pouco tempo você desiste, você não continua, você fala com os lábios, mas age de forma totalmente diferente daquilo que você fala. E é por isso que o Senhor Jesus diz, olha, eu chamei para o arrependimento. E tudo começa com arrependimento. Porque João apareceu no deserto pregando o batismo do arrependimento. E os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles diziam, isso aí não é para mim. E quem aceitou esse batismo, quem teve os caminhos do coração aplainados, porque esse era o objetivo de João Batista, preparar o caminho do Senhor, conseguiu ouvir a mensagem da cruz, conseguiu entender as parábolas, conseguiu entender o que Jesus tinha para dizer, porque eles estavam com o coração disposto a se arrepender. Eles acreditaram. O ceticismo tem entrado no coração das pessoas hoje. As pessoas estão se tornando céticas, porque elas já não veem mais esse Cristo revelado em nós. E a Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. Existe uma luz que brilha em você. Existe uma luz que quer brilhar em você. Satanás tenta te acusar do seu passado. Satanás tenta dizer, e lembrar das coisas erradas que você fez, para te incapacitar para essa obra. Ele tenta dizer para você as coisas difíceis que você fez lá atrás. Mas Jesus está dizendo, eu comecei essa obra com prostitutas, com os rejeitados, com os afastados. Sabe por quê, irmãos? Porque esses são os desesperados. E é com esses que o Senhor começa. Se você entrou aqui hoje e está desesperado, se você quer mais de Deus, se você está clamando, Pai, Paizinho, essa palavra é para você. Esse Deus é para você. Essa mensagem é para mudar a sua vida. Para mudar o nosso relacionamento com Deus. Porque dele não podemos esconder. Dele você pode dizer, olha Senhor, hoje eu estou triste. Hoje eu estou cansado. Hoje eu não quero ir. Hoje eu não quero fazer. Senhor, eu estou escalado. Mas eu não estou afim não. Hoje eu estou lá, Senhor, mas o corpo, só o corpo. Porque o pensamento está longe do Senhor. Hoje eu estou no culto, Deus. Mas o Senhor sabe que eu não estou cultuando. Hoje eu estou presente, mas a mente está distante. Você pode ser sincero para Ele. Porque Ele não vai te excluir. Ele vai esperar você se arrepender. Ele vai esperar qual é a sua atitude. Porque o reino de Deus se move por ações. O reino de Deus se move por atitudes. A obediência, muitas vezes, não está naquilo que falamos, mas está naquilo que fazemos. E é por isso que tem tanta gente que é abençoada, apesar de você olhar para ela e a pessoa ser meio heterodoxa, diferente. Porque ela, apesar de falar muita coisa, ela procura ser sincera diante de Deus. Para encerrar, irmãos, nós sabemos que Davi pecou contra o Senhor. Nós sabemos que o grande homem de Deus, Davi, rei Davi, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Adulterou, mandou o marido da mulher para a frente de batalha só para morrer. Mas tinha uma coisa que Davi tinha,
Davi rasgava o coração diante de Deus. A ponto do próprio Deus falar que encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Porque ele era sincero, irmãos. Eu não estou falando que temos que ser irreverentes para Deus, que temos que pecar para sermos sinceros diante de Deus. Pelo contrário, irmãos. Pecar é uma certeza, todos nós um dia vamos errar, vamos pecar, vamos falhar, vamos começar algo e não vamos concluir. Mas uma coisa nós podemos ser diante de Deus, nós podemos ser sinceros. Podemos ser quem somos. Porque existe uma imagem que projetamos para as pessoas nos conhecerem. Mas diante de Deus, Ele nos vê como crianças, como meninos. Como é que você era chamado quando você era menino? Quando você era garoto? Como é que tua mãe chamava? É assim que Deus te vê. Era Joãozinho? Era Marquinho? Fernandinho? É assim que Deus te vê. Porque não podemos esconder nada dele. Mamãe, um pai sabe quando o filho está bem, quando o filho está doente, quando o filho está passando por um momento difícil, quando o filho está atribulado, quando o filho tem coisa para falar e não fala. Mamãe sabe. Um pai sabe. Ele sabe todos os nossos caminhos. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados para nós. Existe algo maravilhoso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Existem coisas grandes, maravilhosas, que o Senhor quer realizar. Mas para isso precisamos, em primeiro lugar, derramar o nosso coração diante dEle. Eu queria que nós ficássemos de pé, dessemos uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Estou no propósito, irmãos. Terminando no horário, olha aí. Deus é bom na sua vida, vai poder. Deus está trabalhando em mim. Amém, irmão? O irmão ficou até feliz. Deu até um amém mais forte, né? O irmão deu até glória. Mas antes eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Em primeiro lugar, nós que estamos aqui, quero orar por você que diz: eu quero entrar por essa porta. Eu quero ser adotado. Eu quero ser aceito. Porque o Senhor disse para nós: vinde como estás. Vem do jeitinho que você está aí. Não importa as coisas que você realizou no passado. Não importa se você era uma pessoa brava. Uma pessoa que puxava a faca, riscava o chão. Não importa. Eu posso mudar a sua vida hoje. Eu posso fazer algo hoje na sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, quero orar pela vida de cada um de nós que está aqui, Senhor. Quero colocar a vida do meu irmão nas tuas mãos. E te pedir, Senhor, entra no coração desse homem, dessa mulher. Faz dele, Senhor, um novo homem ou uma nova mulher. Escreve o nome dele
no livro da vida. Faz algo novo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que ela agora possa ser recebida como filha, como filho, amado, querido, aceita. Porque o Senhor não se relaciona conosco como escravos, e ela não é escrava. Não está mais debaixo do jugo da lei, do pecado e da morte, mas da graça e vida que está derramada sobre nós. Em nome de Jesus, você é salvo, você é salva, você aceita. O teu nome foi escrito no livro da vida. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. E vai ser salvo tu e a tua casa. Mas eu quero orar por você também, meu irmão. Você que diz, eu sou filho, eu sou filha. Mas eu confesso que nem sempre tenho sido sincero diante de Deus. Nem sempre tenho sido verdadeiro diante de Deus. Eu tenho até uma vida religiosa. Eu até vou na igreja. Até conheço a Bíblia. Ouço pregação. Mas tem coisas que eu tento esconder de Deus. Evito falar na presença dEle. Porque eu sei que Ele é santo. Eu sei que se eu falar essas coisas para Ele, eu vou ter que me arrepender. Eu sei que se eu falar essas coisas diante de Deus, Senhor, eu vou ter que voltar atrás. Eu vou ter que mudar de vida. Miradarashi. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Quantas vezes tentamos esconder quem somos na Tua presença. Quantas vezes, Pai, há mágoa no nosso coração e mesmo assim nós achamos que vamos ser aceitos por Ti. Oh, Pai, quanta falta de perdão há em nós, Pai. Quanta ofensa que ficou guardada no nosso coração contra o nosso irmão. E mesmo assim nós temos a cara de pau de chegar na Tua presença e falar que o Senhor nos ouve. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Perdoa porque muitas vezes somos mentirosos. Perdoa porque muitas vezes nós tentamos Te enganar, Senhor. Senhor, nós falamos, quebra o vaso e faz de novo. E quando o Senhor começa, Pai, a quebrar o vaso, quando o Senhor começa a moldar o vaso conforme a Tua vontade, Senhor, nós desistimos por medo, nós voltamos atrás, Senhor. Oh, Pai, começa um avivamento na nossa vida, começa um avivamento no nosso coração, Pai. Oh, Senhor, Sarabandara Show.